Efésios capítulo 4. Pode ficar assentado como você está. Efésios 4, eu vou ler apenas os versos 22 a 24. Depois da leitura, vou orar. A palavra de Deus diz assim, Efésios 4, 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque é a segunda vez neste dia que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará, se manifestará ao nosso coração e à nossa mente, instruindo-nos e conduzindo-nos a partir desta verdade. Nós confiamos na Tua ajuda, pois oramos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vamos primeiro contextualizar aonde estão esses 3 versículos, para que nós possamos entender qual é o propósito desta mensagem. Se você observa na sua Bíblia, a partir do verso 17, você vai ouvir Paulo dizer, e digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então aqui ele está separando aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que rejeitam a Cristo, chamado aqui de gentios, e ele está dizendo que o comportamento, que a atitude, que a vida deles precisa ser diferente. Ou seja, um salvo em Cristo não pode comportar-se como um homem que não conhece a Deus. Ele não pode praticar as coisas que um homem que não conhece a Deus pratica. Ele não pode ter as mesmas reações, a mesma conduta de um homem que não conhece a Deus. E um homem que não conhece a Deus, no verso 19 é sintetizado o que ele é, e ele diz, para se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então alguém que não conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, ele se entrega com todas as suas forças ao pecado para obter o máximo possível do prazer do pecado em seu próprio corpo. Então o verso 20 vai nos dizer, vocês que já conhecem a Cristo, não aprenderam assim. Essa não é a conduta que se espera de vocês. Esta não é a conduta que se espera de um salvo em Cristo, a quem ocorreu o quê? Então os versos 22 a 24 vão nos dizer que nós fomos despojados de um velho homem e revestidos de um novo homem. Significa isto que um velho homem precisou morrer, ele está morto e crucificado, e um novo homem ressuscitou para uma vida em verdadeira justiça e santidade. Se você já creu em Cristo, isto já aconteceu. Ou seja, isto é algo real, definitivo em sua vida. E uma vez que este velho homem, que obedecia ao pecado, foi crucificado e sepultado com Cristo, e um novo homem ressurgiu, há um novo homem em você, uma nova criatura, se exige de você determinadas condutas. Por isso, então, os versos 25 a 32 dizem, por isso, deixai a mentira, falai a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Verso 31, toda amargura, ira e cólera sejam tiradas dentre vós. E o verso 32, sede uns para com os outros benignos. É isso que se espera dos crentes. Mas então nós nos deparamos com a realidade do nosso próprio viver. E nós passamos a perceber que nós nutrimos, que nós mantemos, que nós temos hábitos pecaminosos tão arraigados em nossa vida, que por vezes parece que nós não o percebemos. É esse mal que eu gostaria de atacar nessa noite. Parece que há coisas, que há hábitos, isso se reveste de tudo que nós somos, as nossas palavras, o nosso trabalho, a nossa diversão, o nosso modo de vestir-se, aquilo que nós fazemos no dia a dia. E essas coisas são tão misturadas com hábitos
que a palavra de Deus reprova, mas que se tornaram tão naturais a nós, que nós imaginamos que nós nascemos com eles, quando isso não é verdade. Nós os adquirimos, nós permitimos que certos hábitos fossem se arraigando na nossa vida, ao ponto das pessoas nos reconhecerem por eles. Tome um homem iracundo, tome um homem cuja explosão de ira é algo normal, as pessoas passam a reconhecê-lo por isso. Tome uma mulher vaidosa, as pessoas passam a reconhecê-la pela sua vaidade. Tome qualquer pessoa que adquira um hábito reprovado na palavra de Deus, que o pratique por tanto tempo que parece que aquilo faz parte dela. Eu quero lhes propor aquilo que Jeremias diz no capítulo 13, verso 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Qual é a resposta? Não. Então, podereis vós fazer o bem, então preste atenção agora, sendo ensinados a fazer o mal. Sabe o que é o ensinados aqui? Tendo aprendido a fazer o mal. A resposta então é: um etíope não muda a cor da sua pele, um leopardo não tira as manchas do seu pelo, mas nós que conhecemos a Deus, uma vez que aprendemos a fazer o mal, podemos aprender a fazer o bem. Notem a diferença. Assim como adquirimos hábitos que são pecaminosos, podemos adquirir hábitos que são piedosos. E há um caminho para isso, e é isso que eu quero apresentá-lo nesta noite. Então, preste atenção neste caminho, ele é prático, eu não vou me demorar nisso, mas ele é importantíssimo para nós. E para onde começa o caminho de deixar hábitos pecaminosos para trás e adquirir hábitos que são piedosos, segundo a palavra de Deus, e que são bons ao nosso viver? Tudo isso começa por você tomar consciência que há padrões pecaminosos no seu viver. Tudo isso começa por você reconhecer que há questões em sua vida, condutas, formas de reação no seu viver, que não são aprovadas na palavra de Deus e que você precisa considerá-las seriamente. Qual é o problema em nós reconhecermos isso? O primeiro deles é que depois de um certo tempo, a gente se sente à vontade em praticar certos pecados. Nós praticamos isso por tanto tempo, que depois de um certo tempo, nós absolutamente estamos à vontade. Realmente eles não nos chocam mais. E parece que eles se tornam automáticos. Diante de uma circunstância, eu reajo assim. Nós, literalmente, não precisamos pensar em fazê-los. Quando surge a oportunidade, nós quase que inconscientemente já os realizamos. Então, ao verificar que tais coisas estão presentes, nós reconhecemos que o tempo que nós os praticamos fez destes hábitos algo que faz parte de nós. Simplesmente se tornou parte da nossa vida. E, infelizmente, eles cresceram em tal frequência que nós já não ligamos tanto assim para eles. E quando, então, nós reconhecemos a frequência que o cometemos, nós começamos realmente a pensar que é preciso uma mudança. Há 3 coisas importantes aqui, para que você tome consciência de que há padrões de comportamento em você que precisam ser mudados. Primeiro, reconhecer a frequência que você peca sempre da mesma forma. Reconhecer a frequência que você comete sempre os mesmos erros. E reconhecer que essa frequência torna dificultoso vencer aquilo que você acha já normal no seu viver. Quando você observa a frequência que um determinado pecado faz parte da sua vida, então você literalmente nota a seriedade disto. Eu não quero deixá-lo no abstrato, mas eu vou citar algumas formas que isso acontece. Alguns de nós se acostumaram tanto a pecar pelas manifestações de ódio, que já parecem parte da nossa personalidade. Alguns de nós se acostumaram tanto a pecar através de manifestações de ira, de uma ira descabida, de uma ira destrutiva e pecaminosa, que talvez a própria família já se acostumou com isso.
Talvez o seu próprio esposo já tenha tanto se acostumado com manifestações de rancor e ira, que você está pensando que isso faz parte dele, quando na realidade é um pecado adquirido, é um mau hábito adquirido. Por outro lado, e é um mal do nosso tempo, talvez há tanto tempo o costume da pornografia faz parte dos seus hábitos, que você já nem liga mais que ele esteja presente. Talvez a pornografia tornou-se tão parte de você, que você já nem se envergonha dela, que você já nem luta contra ela. Talvez o hábito da mentira se tornou tão prático na sua vida, uma forma tão boa de safar-se, vamos dizer, de escapar de situações difíceis, que a mentira passou a fazer parte dos seus próprios hábitos de fala. Você mente até quando não precisa mentir. A Bíblia condena a preguiça. E talvez alguns de nós adotamos a preguiça de tal forma que as pessoas já nos reconhecem como preguiçosos. Ou talvez a murmuração é tão presente em nós que as pessoas já se aproximam de nós reconhecendo que vão nos ouvir reclamar de alguma coisa. Você nota como isso, com o tempo, passa a estar ligado a nós? E que o primeiro passo da mudança é nós reconhecermos que precisamos nos desabituar de algo para reabituar-nos em algo bom, e tomar consciência disso, da frequência e da seriedade que esses padrões de comportamento pecaminosos estão em nossa vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós reconhecermos que na palavra de Deus há uma alternativa a esse nosso modo de vida. A Bíblia é muito clara. Nós precisamos abandonar velhos hábitos e nos revestirmos de novos hábitos ordenados por Deus. A palavra de Deus estabelece alternativas certas para toda forma de mau comportamento e de maus hábitos que temos. E a maravilha da palavra de Deus é simplesmente a seguinte: a Bíblia é o único livro neste mundo que garante 100% de certeza. Se você fizer o que ela está mandando, aquilo que ela diz vai acontecer. Notem, tome qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de forma de lidar com o ser humano. Todas elas dirão a você que há uma pequena possibilidade, ou uma média possibilidade, daquilo surgir efeito, daquilo dar fruto, daquilo dar certo. Então o especialista diz a você, pode dar certo e pode não dar certo. Agora olhe para a Bíblia e veja que quando a Bíblia diz, faça isso e vai dar certo, há 100% de certeza que aquilo vai acontecer. Então há esperança para todos nós. Há esperança para todos os meus hábitos pecaminosos, há esperança para todos os seus hábitos pecaminosos. O que nós precisamos, depois de reconhecer que eles existem e reconhecer que a Bíblia me traz a solução, nós precisamos estruturar a mudança. Nós precisamos literalmente agora trabalhar para que nossos hábitos pecaminosos sejam vencidos. E isso se dá basicamente de duas formas. Nós começamos a remover aquilo que nos impede de que adquiramos novos hábitos. E nós precisamos então começar a adicionar aquilo que nos trará novos hábitos piedosos. Quando você reconhece certos padrões pecaminosos e reconhecem que eles precisam ser abandonados e novos hábitos piedosos devem ser colocados no lugar deles, você se depara com uma dificuldade. É preciso esforço. Ninguém muda do dia para a noite. Você já percebeu quantos anos demorou para você adquirir esses hábitos pecaminosos que você tem? A ira que você demonstra, o prazer na imoralidade, vícios de toda forma, isso não se instaurou do dia para a noite. Você deu lugar durante muito tempo para que isso fosse se instaurando na sua vida e se tornasse um padrão. Deus nos deu algo. Quando nós praticamos algo por muito tempo, se torna um hábito. Vou usar um exemplo. Você lembra quando você começou a dirigir um automóvel? A minha maior dificuldade com o automóvel é que eu tenho 2 pés e o automóvel tem 3 pedais.
Então, quando eu precisava trocar da embreagem para o freio, ou do acelerador para o freio, eu tinha que tirar a visão da rua e olhar para baixo. Isso acontecia só comigo ou com você também? Acho que com todo mundo, né? E a gente tirava o olho da rua e ficava procurando o pedal lá embaixo. Isso aconteceu durante certo tempo. Depois de mais de 20 anos, eu posso pegar o carro no completo escuro, eu vou colocar a chave nele, eu sei onde está a alavanca de marcha, não preciso nem olhar, deixo no ponto morto, ligo o carro, não preciso olhar para o freio de mão, eu solto ele, consigo dar ré tranquilamente, e quando chego na rodovia, é tudo automático. Eu não olho para os pedais, eu não olho para a alavanca de marcha, não olho para os controles, tudo acontece como? Automaticamente. Mas isso requereu o quê? Tempo. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nós, durante muito tempo, adquirimos maus hábitos. E nós pensamos, então, que os bons hábitos serão adquiridos como? Do dia para a noite. Não, não. Assim como nós, durante tanto tempo, acrescentamos maus hábitos à nossa vida, nós precisamos, pelo menos, investir o mesmo tempo para adquirir hábitos piedosos segundo a palavra de Deus. Ninguém abandona, por exemplo, o vício do fumo. Se não parar de comprar cigarros, você precisa tomar uma atitude de interromper algo para começar o outro. Ninguém abandona o vício em pensamentos impuros e ele não vai conseguir vencer isso, a não ser que ele interrompa o acesso às imagens e às coisas que ele tem. Literalmente, vai ser preciso mudar de ambiente, talvez mudar de companhia, para que você consiga isso. Você entende isso? Que talvez vai ser necessário estruturar mudanças profundas no seu viver, para que determinadas coisas não ocorram mais. Eu fui visitar uma igreja um tempo atrás, e o irmão que me buscou na rodoviária foi me levar para onde nós íamos. Eu acho que para cada 2 carros que ele passava, para um ele buzinava, dizendo que alguma coisa estava errada com aquela pessoa, reclamando de alguma coisa. Eu disse assim, irmão, eu acho que vai ser muito difícil o irmão parar de buzinar toda vez que acha que alguém lhe agrediu no trânsito. Eu acho que a melhor forma que o irmão faz é cortar o fiozinho da buzina. Corta aí. O senhor vai continuar buzinando, ele só não vai ouvir. Vai ficar do mesmo jeito. Às vezes, se nós queremos estruturar a mudança de hábitos, nós precisamos cortar alguns fios. Nós precisamos ser sérios nisso. E a gente não quer fazer isso. Às vezes, alguns hábitos pecaminosos são vencidos com uma erradicação radical. Sabe onde a gente encontra a erradicação radical na Bíblia? Mateus 5. Jesus disse assim, se o teu olho te faz tropeçar, faz o quê? Corta-o, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, corta, arranca. Se o teu pé te faz tropeçar, corta, arranca, porque é melhor você entrar na vida sem um braço, sem um pé, sem um olho, do que seres condenados pelo inferno. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A malignidade do pecado, você tem que encarar dessa forma, com muita seriedade, e erradicar certas coisas que precisam ser tiradas da sua vida. Isso nos leva ao próximo passo. Nós precisamos, quando mudamos de hábitos, partir os elos da nossa cadeia pecaminosa. Assim, nós formamos uma cadeia pecaminosa, irmãos. Quando nós observamos os nossos padrões de pecaminosidade, nós percebemos que há situações que as desencadeiam, que agravam. E velhos vícios são reativados na companhia de pessoas, diante de certas circunstâncias. Então nós temos que aprender que elos de uma corrente precisam ser partidos. E Provérbios é precioso em nos ensinar isso. Olhe, por exemplo, Provérbios 17:14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, faz o quê? Te afasta dela. Qual é o exemplo aqui? É um exemplo realmente de ser precavido. Ele diz, quando você solta as águas, elas vão levando tudo que tem pela frente. Você está vendo que uma certa circunstância vai realmente causar muitos males. Você toma uma atitude preventiva, te afasta. Olha para aquilo que vocês conhecem melhor, Provérbios 15:1.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você está vendo que numa discussão as coisas estão se tornando cada vez mais duras, mais difíceis. E você aprende isso. Uma palavra branda quebra o elo de tudo isso. Você quebra aquele elo e a palavra branda desvia o furor e a corrente não continua. No capítulo 29, 11 é dito que o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. É o quebrar de um elo, de uma cadeia pecaminosa, por meio de uma atitude que nós tomamos. E essa atitude precisa envolver duas coisas. Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás lançava uma tentação e Jesus respondia com a palavra de Deus. Diante dessas circunstâncias pecaminosas, de quebrar esta cadeia pecaminosa, nós precisamos fazer aquilo que Tiago 4,7 diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus e o quê? Resistir ao diabo. Você não vai quebrar uma cadeia pecaminosa na sua vida sem resistir àquilo que Satanás tem colocado diante de você, sem resistir às suas propostas. Talvez, resistindo à tentação e não caindo no pecado, você vai ter que tomar algumas atitudes. Por vezes, talvez, você, para não encarar a realidade, apela à mentira. Você vai ter que resistir a isso. Diante de algumas contrariedades, você usa palavras duras. Você vai ter que resistir a isso. Talvez você apela a uma atitude de ignorar alguém diante de algo que lhe desagradou. Você vai ter que resistir a tudo isso. Padrões pecaminosos são quebrados, elos são quebrados quando nós resistimos à forma pecaminosa de fazê-los. Mas não só isso. Nós precisamos, além de resisti-los, restringi-los. E como que nós aplicamos isso? Olhe para Provérbios, capítulo 10, verso 19. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é o quê? Sábio. Você só não apenas resiste, mas você restringe. Um exemplo aqui. Quando há muitas palavras, a possibilidade de haver pecados ao meio delas é muito, mas moderar os lábios é sábio. Olhe para o capítulo 17, verso 27. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Você quer vencer o pecado, você guarda as suas palavras. Capítulo 15, verso 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Você já percebeu que ao restringir as nossas palavras, nós evitamos muitos pecados? Ao fechar os nossos lábios, a não dizer aquilo que o nosso coração quer dizer, nós restringimos o mal. E isso pode ser também encarado na forma como Asaf lidou com o pecado, e eu citei nessa manhã, Salmo 73, e o problema de Asaf ali está nos versos 2 e 3, quando diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que os meus pés, para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha para o padrão pecaminoso que ele caiu, de autocomiseração. Literalmente, Asaf ruminava a sua amargura contra quem? Contra Deus. E ele permitiu que isso se tornasse um padrão de vida para ele. Ele começou a cair nesse pecado e afundar-se nele. E qual foi então a solução de Deus? Olhe para o verso 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ele começou a entender o que Deus ensinava para ele. Então, no verso 28, ele vai dizer, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Há vezes que você vai precisar prevenir-se. Às vezes você vai precisar restringir. Voltando sempre ao mesmo lugar, a palavra de Deus. É assim que nós precisamos. O próximo passo, além desse, é algo que talvez alguns de nós tenham dificuldades. Não basta simplesmente que nós reconheçamos que há coisas que precisam mudar na nossa vida.
Não basta simplesmente que nós entendamos que a palavra de Deus, ela nos dá uma alternativa e que é preciso ações para isso. Mas eu creio que todos nós, ninguém foge disso que eu vou dizer agora, precisa de ajuda. Irmãos, seja eu, seja você, todos nós precisamos de ajuda para que haja crescimento e mudança. Mudar não é fácil, porém não é impossível. Por isso nós precisamos de lutar contra uma coisa muito clara no nosso coração, o nosso próprio orgulho. Talvez você diga o seguinte: eu não preciso dessa ajuda. Eu consigo vencer as minhas dificuldades por mim mesmo, ou eu consigo sobrepujá-las pela minha própria força. Eu gostaria que você ouvisse com cuidado 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe o quê? Você acha que você tem forças? Tenha cuidado. Você acha que não precisa de ajuda de ninguém? Observe o que Provérbios 16, 18 diz. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, nós somos um corpo, e um corpo que precisa uns dos outros. Não imagine, porque eu sou pastor, que não há pessoas que me aconselham. Há preciosas pessoas nesta igreja, que na maioria das vezes eu não preciso nem procurá-las, elas me procuram e percebem, me ajudam, oram por mim e me aconselham, e eu sou extremamente grato pela vida desses irmãos. Eu não consigo andar sozinho, eu não consigo andar pelas minhas próprias forças, e eu sei que a minha independência precede a minha ruína e a de outros. Eu preciso de ajuda, e eu quero lhe dar um exemplo do que o imaginar que não precisa de ajuda causa. Olha o exemplo de Davi. O exército batalhando na guerra, Davi passeando no palácio. Do palácio ele observa quem? Batseba. Da observação a Batseba, sabendo que era uma mulher casada, ele sabe que ela é mulher de um heteu. Sabe o que envolve isso? Urias não era judeu. E talvez no coração de Davi se passou o seguinte pensamento: um heteu não merece uma mulher tão bonita como essa. Ele não merece exatamente isso. Davi não se preocupou. Talvez se fosse um judeu, ele teria se preocupado. Um heteu, ele toma Batseba para o seu palácio, Batseba concebe de um filho, ele traz Urias, tenta realmente enganar Urias, não é possível, e ele manda pela própria mão de Urias a sentença de morte. A partir dali, a criança nasce, morre. Parece que Davi não está muito preocupado com tudo que está acontecendo. Então, em 2 Samuel 12, Deus mostra que, para chamar a atenção de Davi, ele precisa enviar Natã. E Natã começa a contar uma historinha muito interessante para Davi. Ele começa a contar a historinha de um homem que tinha tantos rebanhos, e de um outro homem vizinho dele que tinha apenas uma ovelha. Então, quando chegou visitas ao homem rico, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, de tantas que ele tinha, ele vai e toma a única que aquele vizinho tinha. Davi se ira com isso, e ele dá impropérios, ele diz que aquele homem vai pagar quadruplicamente aquilo que ele tomou. Ele demonstra uma ira justificada, é real aquilo, sincero, até que em 2 Samuel 12, 7, Natã diz: você não entendeu ainda? É tu, é você. Sabe como isso se aplica a nós, irmãos? Por vezes nós ouvimos uma mensagem bíblica e talvez pensamos: olha, que dó que o meu marido não está aqui hoje. Que dó que a minha esposa não veio no culto hoje. Ah, se tal irmão tivesse hoje aqui, essa mensagem era exatamente para ele. Mas nós nunca concluímos que aquela verdade serve primeiro para nós. Você precisa de ajuda. E por vezes a ajuda é dolorida. Dói. Mas você precisa dela. E por que você precisa de tudo isso? Para que você chegue àquilo que realmente te concede o poder de vencer padrões pecaminosos em seu viver. Um relacionamento
real com Jesus Cristo. O grande problema que nós enfrentamos aqui é que nós costumamos olhar para a nossa vida como se esses problemas não atingissem a nossa vida como um todo. Nós começamos a imaginar assim: o meu vício em pornografia atinge apenas esta área da minha vida, o restante está limpo. Os meus hábitos de ira, de ódio, de falar palavras duras, são apenas esta área da minha vida. Todo o restante está limpo. A minha vaidade atinge apenas isso na minha vida. Todo o restante está limpo. Nós mentimos para nós mesmos. Um hábito pecaminoso no nosso viver atinge tudo em nós, contamina tudo, e aonde nós pusermos as nossas mãos, nós vamos sujar o lugar que tocamos. Não importa onde seja. Os nossos hábitos pecaminosos atingem todo o nosso ser. Não poupa nada, não deixa de destruir nada. E quando nós reconhecemos isso, então, é que nós observamos algumas coisas. Você pensa que os seus hábitos pecaminosos atingem apenas a você? Você é casado? Seus hábitos pecaminosos atingem a sua esposa. Seus hábitos pecaminosos atingem seu esposo. Os seus hábitos pecaminosos prejudicam os teus filhos. Os teus hábitos pecaminosos prejudicam essa igreja. E os teus hábitos pecaminosos causam a disciplina de Deus sobre você. Eu quero dizer que a pessoa mais interessada em resolver isso hoje deve ser você. Mas não é. Sabe quem é a pessoa mais interessada em que o pecado e o poder do pecado sejam vencidos em sua vida? Jesus Cristo. Ele é o maior interessado, e observe aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para que o pecado fosse vencido na sua vida, foi preciso que Jesus Cristo morresse na cruz. Ele não negou-se a vir àquela cruz e sofrer a ira de Deus, para que o poder do pecado em sua vida fosse quebrado. Hoje, como um filho de Deus, você tem opção. Vai manter-se nestes hábitos pecaminosos que destroem você e tudo ao seu redor, ou vai realmente adquirir hábitos piedosos que te tornam semelhantes a Jesus Cristo? Eu quero terminar encorajando algo a você. Por vezes, nós queremos resolver estas coisas, iniciamos e logo desistimos. É aquele problema que eu disse. Adquirimos hábitos pecaminosos durante tanto tempo e agora queremos livrar-se deles tão rapidamente. Você precisa de algo. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8 dizem assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ele diz o seguinte: você exercita fisicamente, corporalmente, é bom, sim, é bom, é justo. Mas você está aplicando a mesma vontade nisso em relação aos exercícios espirituais? Porque eles são bons para hoje e para a eternidade. Te tornam semelhantes a Cristo. E nestes hábitos espirituais que a Bíblia nos adverte a tomar, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E olha o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por onde começa essa mudança? Você precisa ir à palavra de Deus e beber dela constantemente. Sabe por que os hábitos pecaminosos se instauraram em sua vida? Porque há muita coisa do mundo
e pouca Bíblia. Porque há muita coisa demoníaca e pouca palavra de Deus. Porque há muita coisa que satisfaz a carne e não a verdade, que te corrige, que te ensina, que te repreende, que te instrui. A sua vida é do jeito que é, porque você despreza a Bíblia. Você está vivendo uma vida como vive, porque você simplesmente despreza aquilo que te corrige e te ensina. Há mais um problema. Nós aprendemos do Senhor Jesus em Lucas 5, versos 15 e 16, que a sua fama, Lucas 5, versos 15 e 16, que a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Mas olha o que ele fazia. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali fazia o quê? Orava. Eu só vou lhe usar um argumento. Eu creio que esse argumento basta. Jesus não era pecador como nós. E o poder do pecado não agia nele, porque ele é plenamente santo, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, mesmo sem ter a mínima possibilidade, Jesus jamais pecaria, ele é plenamente santo. Ele gastava tanto tempo em oração. E nós, que somos imperfeitos e fracos, achamos que podemos vencer tudo isso sem dobrar os joelhos. O tipo de vida que você vive corresponde ao tempo que você passa de joelhos. O tipo de vida que você vive, os pecados presentes na sua vida demonstram que você não segue o exemplo do Mestre. Por isso, eu quero encerrar lendo a vocês Romanos 12, 2. Não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por onde começa? Sede transformados por onde? Pela sua mente. Permita que a palavra de Deus revele os padrões pecaminosos da sua vida. Aceite esta verdade. Estruture a sua vida a fim de vencê-los verdadeiramente. Busque ajuda e tome como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Você quer uma razão apenas para fazer isso nessa noite? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, que Paulo devia ser um fiel cristão, em outras palavras, um fiel cristão, por uma única razão, porque por esta razão salvará tanto aos outros como a ti mesmo. Mas Timóteo já não era salvo? Era, sim, plenamente salvo. Salvará do quê? Daquilo que o poder do pecado faz na nossa vida. Eu já testemunhei a vocês, e todas as vezes que testemunho isso, faço com grande tristeza, que eu vi o meu próprio pai, por 44 anos, colher os frutos dos padrões pecaminosos na vida dele. E sabe qual é a questão? Ele não colheu sozinho. Minha mãe, eu e meus irmãos colhemos juntos. Mas que culpa nós tínhamos? É a responsabilidade. Não imagine que os seus padrões pecaminosos prejudicam apenas você. Prejudicam a sua família e esta igreja. Prejudicam tudo que estiver ao seu redor. Por isso, leva a sério essa exortação. Você precisa adquirir, abandonar padrões pecaminosos e adquirir padrões piedosos, vivendo um dia de cada vez no poder da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Os irmãos